Annyeonghaseyo, Eurobun! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa semana do coreano na prática. Eu sou o Renato Saraiva, sou especialista na Península Coreana e professor de coreano na Kombu Korea, o nosso portal sobre a história, a cultura da Coreia e também sobre o ensino do coreano com os nossos cursos completos de coreano. Então hoje a gente está começando oficialmente a nossa semana do coreano na prática. Para quem acompanhou, a gente teve antes a nossa aula de aquecimento, né? Foi só a aula para aquecer vocês para o nosso conteúdo que a gente vai ter hoje na nossa aula. Então, se lá na nossa aula de aquecimento a gente viu todo o alfabeto coreano, agora realmente, oficialmente, a partir da nossa primeira aula, a gente vai começar a trabalhar os diálogos e o vocabulário diretamente ligado às situações reais do dia a dia. Então, aqui ao longo da nossa semana do coreano na prática, a gente vai estar utilizando a nossa nova metodologia de ensino que a gente está desenvolvendo e vai utilizar no nosso novo curso de coreano que a gente está lançando aqui na nossa semana, que é justamente o nosso curso do coreano na prática. Qual que é essa nossa metodologia? É uma metodologia, como ela diz, voltada para a prática. A gente identificou que mesmo trabalhando todos aqueles conteúdos fundamentais da gramática no coreano, né, mesmo todo trabalhando conteúdo completo, lá do nível zero, né, do iniciante até o nível básico, né, chegando no pré-intermediário no coreano, dentro do nosso curso completo de coreano Kombu Class, a gente percebeu que muitos alunos, né, e também nossos, né, seguidores na página também, a gente sempre percebe isso ao mesmo tempo, ainda continuam tendo muita dificuldade com a prática, né? Aquele momento em que você sabe aquele conteúdo, você entende aquele conteúdo mais teórico, digamos assim, da gramática ou do vocabulário que você aprende, né, com palavras, com expressões, mas naquele momento que você quer realmente colocar em prática esse conhecimento, a gente fica travado. Isso é uma situação normal, é uma situação que acontece com todo mundo, né? Sempre aconteceu comigo também quando eu estava começando a estudar coreano. Então, justamente a gente está desenvolvendo essa nossa metodologia para resolver esse problema para vocês, para poder permitir que vocês pratiquem o coreano e realmente aprendam o coreano a partir dessa prática, a partir de diálogos, a partir de exercícios, né? Seja de fala, seja de audição também. Então, ao longo aqui da nossa semana, né, a partir aqui da nossa primeira aula, agora oficialmente, a gente vai estar trabalhando essa nossa metodologia. Vocês vão ver que a gente vai trabalhar sempre vocabulários, né, e expressões ligadas a situações práticas do dia a dia para vocês já aplicarem esse conhecimento. E a gente vai ver também exercícios aqui a partir de diálogos, né? Inclusive exercícios também com áudios de diálogos para vocês poderem escutar. Então, todo esse formato, essa metodologia que a gente vai estar trabalhando e oferecendo aqui para vocês ao longo da nossa semana gratuita do Coreano na Prática é o mesmo formato, a mesma metodologia que a gente vai estar oferecendo, a gente vai estar trabalhando no nosso curso, então, do Coreano na Prática, o curso completo do coreano na prática que a gente vai estar lançando aí a partir da próxima semana, a partir ali da nossa aula 3, onde a gente vai abrir então as matrículas aqui para o nosso curso completo do coreano na prática. Então, fiquem ligados na nossa semana aqui do coreano na prática, não percam os nossos conteúdos, porque a gente está só começando, né? A gente está começando aqui recém com a nossa aula 1, então ainda falta ainda, né? A aula 2, a aula 3 e ainda uma live muito especial que a gente vai ter com uma convidada especial que a gente já vai divulgar para vocês. Então, se você ainda não está, né, não tá presente, não está participando do nosso grupo de divulgação, entra lá no nosso grupo no WhatsApp, que eu vou deixar o link aqui, né, através do link do nosso site, né, que vai estar aqui na descrição aí da nossa aula aqui no YouTube, e a gente está sempre divulgando, né, lá na nossa página, no link da bio, e lá também nos nossos stories, onde já tem até o link direto para o grupo. Então, entra aí pela descrição ou pelo Instagram, você consegue acessar o link aí para entrar no grupo, seja a partir do nosso site ou do link direto que a gente coloca lá nos stories do nosso Instagram. Então é tranquilo. Lá no nosso grupo a gente divulga não só o link aqui para a transmissão ao vivo, em primeira mão da nossa aula, né? Para vocês poderem acompanhar a aula da transmissão aí ao vivo. Eu vou estar ao vivo com vocês aí no chat
respondendo com vocês, né? Essa aula aqui é gravada, mas a gente vai transmitir ao vivo e eu vou estar no chat ali respondendo com vocês também. Mas além disso também, além do link da aula em primeira mão, que é importante, né, para vocês não perderem a aula, vocês também vão ter acesso, né, aos conteúdos exclusivos aqui de todas as nossas aulas. Então, a gente já liberou, né, o material da nossa aula de aquecimento com todo o conteúdo do alfabeto coreano que a gente trabalhou na nossa aula e a partir então nos próximos dias a gente vai divulgar também o material exclusivo aqui da nossa aula 1 e de todas as outras aulas também. Então vocês vão ter acesso a esses diálogos, a todos esses vocabulários que a gente vai estar trabalhando aqui ao longo da nossa semana do coreano na prática. Então vamos começando aqui aos pouquinhos a nossa aula, então a nossa primeira aula aqui oficial da nossa semana do coreano na prática. Então o que a gente vai trabalhar aqui na nossa primeira aula? A gente vai trabalhar a temática da autoapresentação e dos hobbies. Então qual que é a ideia? Olha só como aqui é 100% na prática. Vocês vão sair dessa aula já sabendo se apresentar em coreano em diferentes situações. Eu vou trabalhar duas situações, dois modelos de apresentação aqui com vocês ao longo da nossa aula. Vocês vão ver também cumprimentos básicos em coreano, vai ser o primeiro ponto que a gente vai trabalhar. Então, além de se apresentar em coreano, você vai conhecer diversos cumprimentos básicos em coreano que são importantes, né, para o nosso dia a dia. Então, aqui já entra o nosso vocabulário na prática, como eu comentei com vocês. E também, além da nossa autoapresentação, vocês vão ver o vocabulário relacionado a hobbies, né, atividades de lazer que a gente gosta de realizar. E vai entrar também dentro desses modelos de apresentação, a gente vai estar falando sobre os nossos hobbies. Então, vocês vão aprender a falar qual que é o hobby de vocês, como é que vocês dizem isso em coreano, vai aparecer aqui nos nossos modelos também. E aí, para encerrar o nosso último ponto, a gente vai trabalhar também o nosso exercício de diálogo. Eu vou trazer o áudio aqui com vocês e a transcrição desse diálogo para a gente trabalhar junto esse exercício. Então, olha só quanto de coisa, né? E vejam só, não só o conteúdo, a quantidade de conteúdo e a qualidade, que eu espero que vocês gostem, mas também como tudo está sendo voltado para a prática. Essa é a nossa metodologia que a gente está aqui oferecendo para vocês, a nossa metodologia do coreano na prática. Então, eu vou só trocar aqui a tela para vocês, vou colocar os slides maiores aqui para vocês visualizarem e a gente já começa a nossa primeira aula do coreano na prática. Então, agora sim, vamos começando aqui o nosso conteúdo da nossa aula 1, a autoapresentação e os hobbies em coreano. Então, esse é o conteúdo que eu já havia adiantado para vocês, né? O conteúdo que a gente vai trabalhar aqui na nossa primeira aula. Então, a gente vai começar trabalhando a questão dos cumprimentos, né? Expressões básicas em coreano, para já dar essa introdução para vocês e já oferecer essas expressões, esse vocabulário extra para vocês, além dos cumprimentos que a gente vai utilizar, né, nos nossos modelos de autoapresentação. Então aqui vocês vão ver as principais expressões que a gente vai utilizar, tanto para se autoapresentar, para vocês poderem se apresentarem, né, em coreano, como também outras expressões e cumprimentos básicos do dia a dia. E aí no nosso segundo ponto, agora sim, a gente vai pegar, né, os nossos modelos de diálogos, então, para vocês terem esse modelo pronto, para vocês saberem como vocês podem se auto-apresentar, né, se apresentarem em coreano e falando sobre os hobbies de vocês também. E aí, para fechar a nossa aula, aqui o nosso terceiro ponto, a gente vai ver então o nosso exercício de diálogo, né, tanto com o áudio quanto com a transcrição que eu vou passar para vocês também aqui do nosso diálogo. Então, aqui a gente tem os nossos primeiros cumprimentos, né? Os nossos cumprimentos básicos em coreano. Com certeza vocês já ouviram aí, né? O nosso famoso 안녕하세요, 안녕하세요, né? Que a gente traduz normalmente como oi, tudo bem, né? Que é o nosso cumprimento básico aqui, o nosso principal cumprimento para a gente cumprimentar alguém, né? Quando a gente está vendo alguém, se a gente está conhecendo pela primeira vez ou a gente está encontrando, né, simplesmente cumprimentando essa pessoa. Então a gente normalmente traduz o nosso 안녕하세요 como oi, tudo bem. E por que a gente traduz assim? Qual que é a origem do nosso 안녕하세요? Né? Ele vem aqui de 안녕, 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 que depois vai ser a nossa expressão aqui também mais informal, né, que eu vou falar para vocês também.
Então, o que significa o nosso 안녕? 안녕 significa estar em paz, estar bem, estar se sentindo bem, né? Ou estar bem de saúde, por exemplo. Então, essa é a origem aqui da nossa palavra 안녕, né? Por isso que quando a gente fala assim, 안녕하세요, 안녕하세요, é como se a gente estivesse perguntando assim para a pessoa, né? Literalmente, você está em paz? Você está bem? Né? Quando os coreanos falam 안녕하세요, né, ele não tem esse significado literal, ele é utilizado aqui simplesmente como um cumprimento, mas a origem da palavra, né, vem desse sentido. Por isso que a gente vai traduzir então o nosso 안녕하세요 literalmente como se fosse esse você está em paz, né? E por isso que a gente traduz assim, como esse oi, tudo bem, né? É um oi que já tem esse tudo bem junto, né? Como se a gente falasse a mesma coisa com a mesma palavra. Então a gente tem aqui o nosso famoso 안녕하세요, 안녕하세요. E tem também então essa forma informal, né, que eu já tinha adiantado aqui, então o nosso 안녕, 안녕, né? E ele pode ser utilizado tanto para cumprimentar, né, para dizer oi, ou tanto para se despedir, né, para dizer tchau, né? A gente tem que cuidar só que quando a gente fala 안녕, 안녕, a gente está usando o nosso modo aqui informal, né? Talvez aí vocês já saibam, muitos de vocês já tenham tido contato com isso, né? O fato que na cultura coreana a gente tem essa questão da formalidade sempre presente, né? Nas próprias frases que a gente fala, sempre tem normalmente, né, esse nível formal, né, esse nível informal. Então tem essas diferentes formas aqui da gente dizer essas expressões todas. Então, quando a gente fala 안녕, a gente está usando esse modo informal. Por isso que é importante ter muito cuidado para não utilizar isso com uma pessoa que a gente não conhece, uma pessoa que a gente não tem essa intimidade, que aí a gente vai utilizar qual o caso? O nosso 안녕하세요, ele vai ser mais polido, né? Vai ser mais educado, aqui tem esse yo aqui, né? Que caso vocês não saibam, vai ser a nossa partícula aí da polidez, tem a ver com a formalidade. Então, sempre que tiver esse yo, vai ser mais polido, vai ser mais educado. E aí, quando a gente está conhecendo alguém, né? Como é que a gente pode perguntar o nome de alguém? Ou como é que os coreanos podem perguntar o nome de vocês lá na Coreia? Então, eles provavelmente vão perguntar assim para vocês, ó. 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? Aqui a gente tem a palavra Iram. Iram. Vejam que tem um Mzinho aqui no final, ele fica bem marcado, ó. Iram. Iram é o nome, né? Então, quando a gente fala assim, Irami moyeyo, esse mo vem de o que, qual, né? Então, a gente está perguntando o nome, qual que é, né? Qual que é o seu nome? Irami moyeyo. Irami moyeyo. A gente vai ver depois, né, que tem outras formas mais formais também de perguntar isso, mas essa é a forma mais normal, né, mais utilizada no dia a dia, não é tão formal, né, que no dia a dia normalmente a gente não precisa ser necessariamente tão formal. Esse nível aqui da polidez, né, desse yo aqui, já é mais do que o suficiente. E aí, para responder ao nome de vocês, como é que vocês vão dizer? Ah, eu sou o fulano, né? Ou o meu nome é tal. Como é que a gente pode responder? A gente vai ter mais de uma forma. Então, a primeira forma que a gente vai ver aqui, inclusive, vai ser essa forma um pouco mais formal. Dentre as que a gente vai ver, vai ser a mais formal de todas. Então, como é que a gente diz aqui? Cheiraman. E aí a gente vai dizer o nosso nome e imnidá, imnidá, né? Aqui a gente escreve com o p-up, né? Tem o nosso pzinho aqui, mas como vem esse n depois, ele acaba ficando com o som de m, então é por isso que a gente pronuncia como m. Então fica imnidá, imnidá, que aqui nada mais é o nosso verbo ser. Esse aqui é o verbo ser no modo formal. Então quando a gente fala assim, che iraman, o nome imnidá, a gente está dizendo o meu nome, Cheiraman. Esse Che aqui vai ser o meu, nesse caso. Então, Cheiraman, o nosso nome Imnidá, a gente está dizendo o meu nome é tal, né? E aí a gente vai colocar aqui o nosso nome aqui juntinho, coladinho com Imnidá.
Então vai ficar 제이름은, por exemplo, né, no meu caso, 제이름은 Renato입니다. 제이름은 Renato입니다. Por exemplo, se tem alguém aí que se chama Maria, vai aparecer nos nossos exemplos lá depois. 제이름은 Maria입니다, né? Então, sempre aqui utilizando o 입니다. A gente tem outra forma também, ela é um pouco, né, menos formal, não é tão formal, mas ainda é polida e educada, então vocês podem utilizar ela tranquilamente. Que é uma forma também mais simples, é o que a gente vai utilizar depois lá para o nosso modelinho. Então, como é que vocês vão dizer? Vocês vão dizer 저는, o nome, e uma dessas duas expressões aqui. 이에요 ou 예요. Então não é as duas, vocês vão escolher, vocês vão utilizar uma delas, mas não é livremente, digamos assim, né? Vocês vão utilizar uma delas dependendo do nome de vocês. Então como é que vocês vão utilizar? Vocês vão usar ieyo ou yeyo, dependendo se o nome de vocês ele terminar em patim, né? Que para quem não sabe, é quando a gente tem aquela consoante ali no final da sílaba, quer dizer o quê? Se o nome de vocês terminar em coreano, né, na pronúncia em coreano, em uma consoante, se ele terminar em patim, aquela consoante que fica no final da sílaba, vocês vão utilizar ieyo. Se o nome de vocês não terminar em consoante, não terminar em patim, o que isso quer dizer? Simplesmente, se ele terminar em vogal, aí vocês vão utilizar yeyo. Então, se termina em vogal, yeyo. Se termina em consoante, ieyo. E aí vocês vão falar, por exemplo, né? 저는 Renato-yeyo, né? Meu caso, o nome vai terminar em o, então fica yeyo. Então, só 저는, um nome, e yeyo, né? Essa expressão aqui é um pouquinho mais curtinha, né? Em vez de dizer o meu nome é, como a gente estava falando, né? 제이름은, a gente está dizendo simplesmente eu sou tal pessoa, né? 저는, que no caso aqui vai ser o 저, né? É o eu. Então, 저는, o nome, 예요 ou 예요. Então, eu sou tal pessoa. Eu sou o Renato. 저는 Renato-예요. E aí, além disso, a gente vai ter uma outra forma também, que ela também é um pouquinho mais curtinha, mas vai ser mais formal que essa anterior aqui, porque tem aquele mesmo imnidá que a gente viu lá atrás, então aqui é mais formal. Então vocês podem dizer também simplesmente 저는 Renato-입니다. 저는, o nome de vocês, mais o 입니다 no final. Qual que é a vantagem dessa última não, né? Essa terceira expressão que a gente está vendo aqui, que depois vai ter essa última que vem depois. A vantagem dessa aqui, primeiro ponto é que ela é mais formal, tem esse imnidá no final. Então, se for uma situação mais formal, pode ser interessante vocês utilizarem essa expressão. Qual que é o segundo ponto que é uma vantagem para vocês lembrarem? É que quando a gente usa o imnidá, não tem essa questão aqui do patim, da consoante ou da vogal. Então, não importa o nome que vocês tiverem, se tiver, né, se ele terminar em consoante ou se ele terminar em vogal, vocês sempre vão utilizar esse imunidade. Então, não precisa ficar se preocupando com essa questão do nome. Sempre o nome mais imunidade, sempre vai estar certo, não tem essa preocupação. Então, é só falar 저는, o nome, 입니다. E aí tem essa última expressão aqui que ela é mais comprida, ela é mais chatinha de pronunciar, mas ela é bastante útil para vocês também. Quando eu ia me apresentar lá na Coreia, né, eu passei um mês morando na Coreia, estudando coreano, quando eu ia me apresentar lá na turma ou para alguém que eu estava conhecendo, eu normalmente utilizava essa última expressão aqui. Por quê? Porque essa expressão ela acaba sendo um pouco mais completa. Normalmente, quando a gente vai se apresentar assim no exterior, né, quando vocês forem se apresentar lá na Coreia, é comum a gente dizer o nosso país, né, o nosso país de origem. Então, essa expressão aqui, ela já acrescenta o nosso país, o nosso local de origem. Então, com uma frase só, a gente já consegue se apresentar de uma forma completa. Por isso que ela acaba sendo bastante útil. Então, como é que vocês vão falar nesse caso aqui, ó? 저는, de novo, né, que vem do eu.
E agora a gente vai falar primeiro o nosso local, que no caso vai ser o país de origem. Qual que é o nosso país aqui, né? Acho que todo mundo é do Brasil, né? Então, como é que a gente vai falar Brasil? A gente vai falar Brasil. Brasil, que é como a gente fala aqui o Brasil em coreano. Então a gente vai falar 저는 브라질에서 온. E o nome imnidá. Então, por exemplo, né, o meu caso, Renato-imnidá. Então, como é que vocês podem falar? 저는 브라질에서 온 Renato-imnidá. Ou o nome de vocês, mais imnidá. E essa expressão significa algo como eu sou tal pessoa, né? Por exemplo, eu sou o Renato e vim de tal local, de tal país, ou seja, eu vim do Brasil. Eu sou o Renato e vim do Brasil, por exemplo, né? 저는 브라질에서 온 Renato-imnidá. Então é só colocar aqui Brasil, né, o Brasil, é só 온 Renato ou o nome de vocês, mais imnidá. Então, essa expressão aqui é um pouquinho mais chatinha, né, de pronunciar, por causa desse Bradil é só on, né? Esse é só on. No início é um pouquinho meio chatinho de falar, mas vocês podem ir treinando ela também, né? Podem começar pelas outras e vão treinando essa última expressão aqui também, porque ela acaba sendo mais completa, né? Uma expressão interessante de vocês conhecerem também quando vocês forem viajar lá para a Coreia e se apresentar para os coreanos. Então, avançando um pouquinho mais aqui nas nossas expressões, aqui a gente tem as mesmas expressões que a gente viu ali, mas agora num modo ainda mais formal, né? Ele é mais formal agora. Então, como é que a gente vai falar? 안녕하십니까? 안녕하십니까? Né? Oi, tudo bem? É o mesmo 안녕하세요, né? Mas aqui ele é mais formal, né? Porque vem lá desse imnidá, imniká, né, que a gente está utilizando aqui. Então, 안녕하십니까? 안녕하십니까? Vocês podem ouvir bastante aí nos dramas, né, os dramas mais antigos, principalmente históricos, né, vão trazer essas expressões mais formais. E aí, para perguntar o nome da pessoa de uma maneira bem formal, como é que a gente vai perguntar? 당신의 이름은 무엇입니까? 당신의 이름은 무엇입니까? Então, esse tanshin aqui é o você, né? É o você do modo aqui formal. Então, tanshineiraman muashimnika. Qual é o seu nome, né? Literalmente. Aquela mesma expressão que a gente viu, né? Mas agora no modo formal, né? Então, essas duas expressões aqui, elas são bastante formais, né? Então, não é uma coisa assim que vocês vão utilizar tanto no dia a dia, né? Não precisem se preocupar tanto com isso. Então podem focar mais naquelas outras que no dia a dia vocês vão utilizar mais elas. Essas aqui são bastante formais mesmo. Então vamos agora continuar vendo aqui mais algumas expressões também. Então a gente, nesse momento aqui, né, da nossa situação, até onde a gente está aprendendo, a gente já aprendeu como perguntar o nome, como podem perguntar o nosso nome, a gente já aprendeu como a gente pode responder, né, o nosso nome com todas aquelas diferentes formas aqui que a gente viu, né? Dessas quatro formas, né, na verdade, incluindo essa primeira aqui que a gente aprendeu, de como vocês podem responder, né, e dizer: esse é o meu nome, eu sou tal pessoa, né? Então agora, qual que é o momento que a gente se encontra aqui? Aquele momento que a gente diz assim: ah, prazer em te conhecer. E aí, como é que a gente vai dizer prazer em te conhecer em coreano? Então, a forma mais comum, mais básica que a gente vai ter é 반갑습니다. 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 Né? É uma expressão, às vezes, um pouco chatinha de falar, porque tem esse pezinho seco aqui embaixo, né? Por causa ali do famoso patinho. Então, a gente vai falar 반갑 Samnida, né? E aqui, como tem esse P mais N, que nem a gente viu antes, tem o som de M. Então, Pangapsamnida, Pangapsamnida é um prazer, né? Prazer em te conhecer. A gente tem essas outras duas formas aqui de basicamente falar também prazer em te conhecer. Então, como é que vocês podem falar aqui de uma segunda forma, de uma segunda maneira?
만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다, né? Essa é uma forma um pouco mais formal, né? A gente está acrescentando aqui a expressão 만나서 반갑습니다, que literalmente passa a ideia de que porque nós nos encontramos, né? Como eu te conheci, foi um prazer, né? Então, mais literalmente, prazer em ter te conhecido, prazer em te conhecer, né? Que normalmente a gente traduz simplesmente como muito prazer, né? Ou prazer. Então, 만나서 반갑습니다. E aí, a nossa última expressão aqui para dizer prazer em te conhecer vai ser a mais formal de todas, né? Aqui de cima para baixo, né? Desde a primeira aqui para a nossa terceira aqui, expressão, vai aumentando a nossa formalidade, né? Aqui já está, na verdade, no nível formal, por causa desse sam e dá. Mas essas outras aqui, elas vão ficando um pouquinho mais formais, principalmente nessa nossa última aqui, que vai ser bem mais formal. Normalmente a gente vai utilizar realmente para uma situação bem formal, né? Falando aí, por exemplo, com o nosso chefe, né? Com uma pessoa que é muito importante, por exemplo. E como é que a gente vai falar essa última expressão aqui? 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다, né? Essa aqui é ainda um pouquinho mais chata de falar, né? A gente fala primeiro aqui 처음, que vem de primeiro, né? 처음, com esse Mzinho aqui no final. 뵙겠습니다. 뵙겠습니다. Tem esse poe aqui, né? Que é uma sílaba bem chata de falar. A gente fala poe, poe, né? Que vem daquele oi, que é a vogal composta ué, né? Ué, que a gente viu lá nas vogais compostas, né? Que a gente viu na nossa aula de aquecimento. Então, como tem esse P seco aqui embaixo de novo, a gente vai dizer 뵙겠습니다. 뵙겠습니다. Então, 처음 뵙겠습니다, né? Prazer em conhecê-lo, né? Tudo aqui basicamente com o mesmo significado. A gente vai mudando a tradução só para tentar, digamos assim, mostrar como um pouco mais de formalidade. Então, essa nossa primeira aqui já era formal, né? O 만나서 반갑습니다, ele já é um pouco mais formal também. E aí sim, o último aqui vai ser bem formal. Então, o nosso 처음 뵙겠습니다. Então, se vocês estiverem numa situação bem formal lá na Coreia, encontrando uma pessoa muito importante, então vocês podem utilizar essa expressão também para dizer prazer em te conhecer. Então aqui a gente tem outras expressões também bem importantes, né? Como obrigado, desculpe, né? Me desculpe. Como é que vocês podem agradecer aqui em coreano? A gente tem essas duas expressões aqui também, as mais comuns, né? As mais importantes. Então, como é que vocês vão falar aqui? Principalmente a primeira, a mais comum. Como é que a gente vai dizer obrigado? 감사합니다. 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 De novo o som de M aqui, ó. 감사합니다, né? Então, obrigado, obrigada, né? Essa questão do gênero aí não tem a diferença aqui no coreano, né? Então, 감사합니다, 감사합니다. Uma outra expressão também bastante comum vai ser 고맙습니다, 고맙습니다. De novo o pezinho seco aqui travando um pouquinho a nossa pronúncia, né? Então, 고맙습니다, 고맙습니다, né? Obrigado, obrigada. As duas aqui estão nesse nível formal, né? Por causa desse hamnida e samnida que vem aqui também. Todas nessa conjugação mais formal. Mas a gente considera que o kamsahamnida, pela origem ali da palavra, ela é tecnicamente um pouquinho mais formal. Então, kamsahamnida seria um pouquinho mais formal do que o nosso komapsamnida, né? Talvez vocês já tenham ouvido as outras expressões, como kamsaheyo, né? Ou komawoyo, komawo, né? Que é bem informal, né? Quando a gente fala kamsaheyo, komawoyo, né? Com esse yo no final, a gente está utilizando nesse modo polido, educado, mas não tão formal quanto esse kamsahamnida ou komapsamnida que a gente está vendo aqui. Então,
para dizer me desculpe. Como é que a gente vai pedir perdão, desculpas? Como é que a gente vai falar em coreano? 죄송합니다, 죄송합니다, né? Outra expressão também um pouquinho pode ser chatinha nesse início de pronunciar. Então a gente vai falar 죄송합니다, 죄송합니다, né? Tem esse e aqui de novo, ó. 죄송합니다, 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 que vai ser o modo mais formal, assim, de pedir perdão, de pedir desculpas, como se a gente tivesse feito realmente algo muito grave, né? Como a gente fala assim, perdão, perdão, mil desculpas, mil desculpas. 죄송합니다, 죄송합니다, né? Os coreanos, quando é algo muito grave, assim, já fazem as mãos juntas, assim, né? 죄송합니다, 죄송합니다. Com certeza vocês já viram aí uma situação dessa num K-drama, né? Quando é uma coisa assim bem grave, a gente vai pedir, né, desculpas utilizando aqui o nosso 죄송합니다, né? Então, a gente tem outra expressão também, vai ser um pouquinho menos formal, né? Digamos assim, para algo menos grave, digamos assim, né? Aqui vai ser o nosso, então, 미안합니다, 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 né? 미안합니다, 미안합니다. Me desculpe, desculpa, né? Também aqui vai ser formal por causa desse 합니다 que termina aqui nos dois, né? Vocês devem ter ouvido também a expressão já 미안해요, 미안해요, 미안해, 미안해, que é a forma informal desse 미안합니다, né? Quando a gente fala 미안해요, né? Tem esse yo, então ele é polido, é educado também, mas é menos formal aqui do que o 미안합니다. Se for, né, um pedido de desculpas para uma situação simples do dia a dia, para uma pessoa que você tem mais intimidade, pode utilizar aí 미안해요, né? Não aconselho usar 미안해, né? Porque seria muito informal, teria que ser realmente uma pessoa que você tem bastante intimidade para uma coisa bem simples, assim, né? Uma coisa muito comum que pode acontecer, não é nada grave que você fez, né? Então, algo simples para uma pessoa que você tem realmente bastante intimidade. Então, essas duas formas aqui principais de vocês dizerem obrigado e me desculpa, desculpas, mil desculpas em coreano. E aí, a gente viu já como agradecer, né? Agora a gente vai ver aqui como falar, então, de nada, né? Quando a pessoa agradece para nós. Então, como é que a gente vai falar o nosso de nada aqui em coreano? Né? A gente vai falar, por exemplo, uma expressão que é mais antiga, não é tão utilizada, né? No dia a dia, assim, principalmente, ela vai ser utilizada hoje em dia por pessoas mais velhas, né? Os jovens, né? Pessoas mais jovens coreanas dificilmente vão utilizar essa expressão. Mas se vocês forem olhar aí num dicionário, num tradutor, provavelmente vai aparecer essa expressão aqui para vocês, que é 천만에요, 천만에요. 천만에요. Não é nada, de nada, não foi nada. 천만에요, 천만에요. Então essa expressão é um pouco mais antiga, não aconselho até vocês utilizarem ela. Qual que vocês podem utilizar? Tem duas expressões aqui que são as mais comuns, né? Que inclusive a gente pode utilizar dentro de uma frase só, né? Utilizá-las juntas. Então vocês podem falar primeiro 아니에요, 아니에요, né? Os coreanos já falam assim, 아니에요, 아니에요, não é nada, não foi nada, né? 아니에요, 아니에요 vem de 아니다, que é não ser, né? Então você está dizendo assim, não é, como quem diz, não é nada, não foi nada, né? 아니에요, 아니에요. E aí você pode dizer também, 괜찮아요, 괜찮아요, né? Provavelmente vocês já ouviram também em alguma música, algum seriado. 괜찮아, 괜찮아. Então, 괜찮아요, 괜찮아요, sempre com esse yo aqui no final para ser polido, né? Ser educado. Então, 괜찮아요, 괜찮아요. Significa assim, tudo bem, não tem problema, né? Como quem diz também, né? Não foi nada, não precisa se preocupar, tudo bem, não tem problema. E aí vocês podem juntar as duas expressões, né? Falando assim, por exemplo, que é bastante comum. Normalmente eu utilizo dessa forma. 아니에요, 괜찮아요. 아니에요, 괜찮아요, 괜찮아요, 아니에요. Então, podem utilizar cada uma delas isoladamente, 아니에요 ou 괜찮아요, ou podem utilizar as duas juntas também.
Então, 아니에요, 괜찮아요, 괜찮아요. Como que diz assim, não foi nada, tá tudo bem, nem te preocupa. Então, essa vai ser a forma mais comum de vocês falarem de nada, né, em coreano. Então, vamos ver mais algumas expressões aqui também antes da gente ver lá o nosso modelo de autoapresentação. Vocês já estão aqui, né, para quem não conhecia, né, ou eventualmente quem conhecia, mas está aprendendo algumas expressões novas, ou está revisando ou entendendo melhor essas expressões que vocês já estão ouvindo, vocês já vão sair aqui dessa aula conhecendo esses cumprimentos e essas expressões básicas também em coreano, além, né, de saber se autoapresentar, se apresentar em coreano. Então, duas expressões que a gente utiliza muito aqui, né, em português. Bom dia, boa noite. A gente fala muito, né, bom dia, boa tarde, boa noite, como uma forma de cumprimento. Tá? Aqui a gente tem um porém, uma observação que é importante. Em coreano, a gente não utiliza essas expressões normalmente como uma forma de cumprimento. A nossa exceção aqui vai ser o nosso bom dia, que a gente pode utilizar como uma forma de cumprimento. Mas, comparado, né, com o nosso português, a nossa cultura aqui no Brasil, não vai ser tão comum, mas vocês podem utilizar. Né? O nosso bom dia que pode ser utilizado como uma forma de cumprimento. Mas vai ser mais utilizado em qual situação? Normalmente, ou quando você encontra a pessoa realmente cedo da manhã, ou quando você mora junto com aquela pessoa e, por exemplo, você já acordou e a pessoa levantou, né, e você vai dizer para ela, 좋은 아침이에요. 좋은 아침이에요. 좋은 아침이에요, né? Tem o nosso choan, que significa literalmente boa, né? Boa manhã. Atim, né? Atim vai ser a nossa manhã. Então, choan 아침이에요, né? Literalmente significa é uma boa manhã, né? Então é uma forma de dizer também bom dia. Então, bom dia você pode utilizar como um cumprimento se for aquele horário ali mais cedo da manhã, né, para desejar bom dia para a pessoa que você encontrou ali cedo da manhã, por exemplo, na escola, no trabalho, ou quando a pessoa levantou, né, você mora ali junto com a pessoa, ela acordou ou você acordou e vai dizer para ela, né, choana chimieyo. Então, vai ser um pouco essa exceção, mas a gente não vai ter o nosso boa tarde e o boa noite, que eu já vou falar melhor agora, a gente não vai utilizar mesmo como cumprimento. Então isso é importante vocês já terem isso em mente. Aí aqui para o bom dia a gente tem duas formas, né? Então o nosso primeiro, Choana Chimieyo, né? Que eu falei aqui o primeiro para vocês. Mas tem essa outra forma que vai ser mais formal, né? Então vai ficar Choan Achimnida, Choan Achimnida. Tem esse imnida aqui no final. Então vai ser mais formal. Chonatimnida, né? No dia a dia. Se não for uma situação formal, né? Mais formal, vocês podem ficar com essa primeira aqui mesmo do Choan Atimiyeyo. E aí o nosso boa noite, como é que vai funcionar? A gente tem duas formas também aqui de dizer boa noite pela formalidade. Mas o que é importante vocês cuidarem? Quando a gente fala boa noite, esse boa noite aqui em coreano, é aquele boa noite quando a pessoa já está indo dormir. Quando ela está dizendo assim, estou indo dormir, boa noite. Ou, né, a pessoa vai desejar uma boa noite para nós porque a gente está indo dormir. Então não é um cumprimento, aquele cumprimento lá das 7 horas, 8 horas da noite, quando a gente encontra a pessoa de noite. É quando a pessoa já está indo dormir mesmo, quando você já está indo dormir. Por quê? Porque quando a gente fala assim, 잘 자요, 잘 자요, 잘 자요, 잘 자요, né? O que a gente está dizendo literalmente aqui? Durma bem, né? Char aqui tem a ideia de fazer algo bem e jayo vem de chada, que é o verbo dormir. Então a gente fala char jayo, né? Então durma bem, literalmente, né? Então é esse boa noite para quando realmente a pessoa já está indo dormir. Aí a gente tem outra forma aqui também, né? Que vai ser mais formal. Então como é que a gente vai falar? 안녕히 주무세요. 안녕히 주무세요. 안녕히 주무세요. 안녕히 주무세요, né? Vai ser mais formal. Então, o que é o caso bem comum? Principalmente quando os netos, né, falam para os avós, né? Então, normalmente a gente fala para pessoas mais velhas ou de uma maneira geral, né, pessoas mais importantes ou numa situação aí que é mais formal.
né? Então a gente vai falar 안녕히 주무세요, 안녕히 주무세요, né? Que tem o mesmo significado aqui do 잘 자요, durma bem, né? Tem aquele 안녕히 ali que é como se fosse em paz, em um estado bem, né, de saúde, de estar se sentindo bem. Então, 안녕히 주무세요, né? Vai ser aqui a segunda opção mais formal. Lembrando então sempre quando a pessoa for dormir, né, ou quando você for dormir. Aí aqui a gente tem então nossos últimos cumprimentos aqui, acho que são os últimos, deixa eu ver. São os últimos já, então a gente já vai entrar aqui nos nossos modelos aqui de diálogos. Como é que a gente se despede de alguém? Como é que a gente diz tchau, né, em coreano? A gente viu lá o nosso 안녕, 안녕, né, mas ele era informal, informal. Então aqui vocês têm as expressões mais polidas, mais educadas para dizer tchau em coreano. Então a gente vai dizer 안녕히 가세요, 안녕히 가세요, né? Ou 안녕히 계세요, 안녕히 계세요, 안녕히 계세요. Então tem duas formas de dizer tchau, mas como é que vai funcionar? Por que tem duas formas? Vai depender aqui, digamos assim, da perspectiva. Olha só que interessante. Vai depender de quem está indo embora e quem está ficando naquele local. Então, olha só. A gente vai dizer para quem está indo embora, 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. Né? Literalmente aqui significa vá em paz, vá bem, vá nesse estado, né, de estar se sentindo bem. Literalmente fica meio engraçado, né, a tradução. Mas a gente está dizendo aqui para quem está indo embora, porque vem aqui do verbo 가다, né? Então fica 안녕히 가세요, 안녕히 가세요, aqui do nosso verbo ir. E para quem está ficando, para a pessoa que fica, a gente vai dizer 안녕히 계세요, 안녕히 계세요, né? Que vem aqui do nosso verbo estar, nesse modo mais formal, mais honorífico. Então a gente vai falar 안녕히 계세요, 안녕히 계세요, né? Fique bem, né? Fique nesse estado de paz, de estar se sentindo bem ali do 안녕, né? Que a gente viu lá no nosso início. Então como é que vai funcionar? Quem está indo embora vai dizer para a pessoa que está ficando 안녕히 계세요. E essa pessoa que está ficando no lugar vai dizer para a pessoa que está indo embora 안녕히 가세요, 안녕히 가세요. Então, uma pessoa diz 안녕히 계세요. Eu tô indo embora, eu vou dizer 안녕히 계세요 para vocês que estão ficando aí. E a pessoa que está, né, ficando vai dizer para mim que estou indo embora 안녕히 가세요, 안녕히 가세요. Vá bem, né? Ou fique bem ali no QSIO. Então tem essas duas formas, né, de utilizar. Às vezes no início a gente confunde um pouco a nossa cabeça para saber qual que a gente vai utilizar, mas facilita se a gente pensar aqui no verbo. Então esse ka vem de ir. Então a gente fala 안녕히 가세요 para quem está indo. E esse que vem de ficar, né, de estar. Então a gente fala 안녕히 계세요 para quem está ficando. Então essas dicas aí acho que já ajudam vocês a lembrarem de cada uma dessas situações. Então, vamos ver agora o nosso modelinho aí de autoapresentação para vocês saberem como vocês podem se autoapresentar, né? Se apresentarem em coreano. Então, a gente tem duas situações aqui. Tem esse primeiro diálogo aí de conhecendo um novo amigo e tem o nosso segundo diálogo lá que vocês vão ver, que é uma situação quando vocês forem se apresentar assim para um grupo de pessoas. Então, tem a estrutura aí do diálogo, utilizando, né, como vocês podem ver aqui, as expressões que vocês agora, né, se já não conheciam, agora vocês já conhecem, que a gente viu aqui nas nossas expressões ali, cumprimentos que a gente viu antes. E aí depois tem o exemplo aqui, né, esse diálogo montado para vocês terem aí um exemplo. E aí vocês vão poder seguir esse modelo e esse exemplo que está aqui para vocês também se apresentarem em coreano. Então, qual que vai ser esse modelinho que vocês vão seguir? Olha só, aqui é um modelo então de conhecendo um novo amigo. Quando vocês estiverem lá conhecendo um amigo ou uma amiga, né, fazendo um amigo ou uma amiga lá na Coreia, conhecendo um coreano.
Então, vocês vão seguir esse modelo aqui, por exemplo. Ó. Então, são duas pessoas que estão conversando ali, esse nosso A e nosso B, as duas pessoas que estão se conhecendo, estão se apresentando. Então, como é que eles vão fazer esse diálogozinho aqui? Ó? Acompanhem comigo. Então, primeiro o A aqui vai falar. 안녕하세요. Né? Tá? Oi, tudo bem? Tá cumprimentando a pessoa. E o B, então, a segunda pessoa aqui, vai responder. 안녕하세요. Né? Então, a gente começa cumprimentando a pessoa, fala 안녕하세요. E a outra pessoa vai dizer 안녕하세요. Né? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Parece aquele oi, tudo bem que a gente fala em português, assim, que ninguém responde se tá bem ou não, né? É só um cumprimento mesmo. E aí, a pessoa aqui, a primeira pessoa, vai perguntar o nome, né? Pode ser, digamos, um coreano aí que vai perguntar o nome aqui para nós. Então, como é que é a pessoa que vai perguntar, que nem a gente viu antes? 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? Qual é o seu nome, né? O seu nome aqui, o Iram. Qual que é, né? 뭐예요? E aí a pessoa vai responder usando aquela expressão mais simples, né? Mais básica que a gente viu lá para responder. 저는 o nome da pessoa mais 예요 ou 이예요, né? Então eu sou o ou a tal pessoa, eu sou o fulano, né? 저는 o nome mais 예요 ou 이예요, dependendo ali do nome. Se termina o nome, né, em vogal, usa 예요. Se o nome termina em consoante, usa 이예요. Então a pessoa vai responder: eu sou tal pessoa. 저는 tal pessoa. Ieyo ou Ieyo, né? Depois a gente vai ver os exemplos ali com os nomes. Daí a segunda pessoa, né, que respondeu qual era o nome dela, vai perguntar para outra pessoa também, qual que é o seu nome? 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? Qual é o seu nome? Perguntando para outra pessoa também, né? E aí a outra pessoa vai responder. 저는 o nome 예요 ou 이예요. 저는 o nome 예요 ou 이예요. Então, eu sou tal pessoa, eu sou fulano. E aí, encerrando o nosso diálogo, a gente vai dizer prazer em te conhecer, né? Então, como é que a gente vai falar, como é que a gente vai falar isso? A gente vai usar o nosso 반갑습니다. 반갑습니다, né? É um prazer. Então essa é a forma mais comum, né, de dizer prazer em te conhecer que a gente viu. Então, olha só como é bem simples essa estrutura de um diálogo aqui, e vocês já vão estar prontos para se apresentarem, para fazer um novo amigo em coreano também. Então, vocês vão dizer 안녕하세요, a outra pessoa vai responder 안녕하세요. Daí vocês perguntam o nome, por exemplo, da pessoa, né? Ou ela pode perguntar 이름이 뭐예요? Qual o seu nome? 저는 o nome, né? Mais 예요 ou 이예요. Então, vogal 예요, consoante 이예요. Daí pergunta o nome da pessoa também. 이름이 뭐예요? Daí responde 저는 o nome 예요 ou 이예요. E o final aqui, o 반갑습니다, 반갑습니다, né? Prazer em te conhecer, é um prazer, né? Então, como é que vai ficar aqui o nosso exemplo, né? Vamos ver o exemplo, que aí vocês já conseguem visualizar melhor, né? Vai estar com os nomes ali incluídos também. Então, vamos ver essa situação aí. Quem que a gente vai estar conhecendo aqui? Vamos ver se vocês conhecem essa pessoa aí, que vocês vão estar fazendo agora uma amizade, uma pessoa bem famosa aí na Coreia. 안녕하세요. 안녕하세요. 이름이 뭐예요? 저는 마리아예요. 이름이 뭐예요? 저는 안혜진이에요. 반갑습니다. 반갑습니다. Vou ler o diálogo aqui com vocês mais uma vez e já explico, né, de novo o significado aqui. 안녕하세요. 안녕하세요. 이름이 뭐예요? 저는 마리아예요. 이름이 뭐예요? 저는 안혜진이에요. 반갑습니다. 반갑습니다. Então, esse é o nosso exemplo de diálogo usando exatamente o modelinho que a gente viu ali. Então, a gente começa falando, né? 안녕하세요. A outra pessoa responde, 안녕하세요.
Daí a pessoa vai perguntar o nosso nome, por exemplo. Ó. 이름이 뭐예요? A gente vai responder o nosso nome aqui. A Maria, né, vai responder o nome dela. 저는 마리아예요. Olha só, como é que a gente escreve Maria? Mari, A. Então termina em A aqui, né? Então termina em A, termina em vogal. A gente vai utilizar 예요, 예요. E aí a Maria vai perguntar o nome dessa pessoa. Quem que é essa pessoa? 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? Qual que é o seu nome? E a pessoa vai dizer o nome dela. Olha só quem que é essa pessoa aqui. 저는 안혜진이에요. 저는 안혜진이에요. Eu sou a Anhedin. Anhedin. Será que alguém aí conhece a Anhedin? Será que vocês já ouviram falar da Anhedin? Né? Quem conhecer a Anhedin, comenta aí, deixa nos comentários aí do nosso chat ao vivo ou depois aí nos comentários do vivo do nosso vídeo, podem deixar nos comentários. Será que vocês conhecem a Anhedin? Ela é conhecida por um outro nome também, um outro nome artístico, mas eu não vou dar a dica aí. Aliás, eu vou dar uma dica só, que é de um grupo aí que o professor aqui é muito fã, meu grupo preferido. Vamos ver se vocês descobrem quem que é. E aí, de novo, aqui no exemplo, né, terminava com o nosso Pangapsamnida. Pangapsamnida é um prazer em te conhecer. Então aqui vocês têm esse modelinho pronto, olha só, um modelo pronto de autoapresentação para vocês se apresentarem em coreano também. Então vamos avançar um pouquinho mais e vocês vão aprender também mais um modelo agora, né, de autoapresentação também. Deixem nos comentários também, né, além do nome aí da Anhedin, deixem se vocês estão gostando, o que vocês estão achando aí da nossa primeira aula da semana do coreano na prática. A gente já aprendeu várias expressões e cumprimentos, agora a gente aprendeu um primeiro modelo de autoapresentação e a gente vai continuar aprendendo muito mais aqui na nossa semana e na nossa aula de hoje, que tem muito mais conteúdo também. Então agora a gente vai utilizar um modelo para se apresentar para um grupo de pessoas. Normalmente, quando a gente se apresenta para um grupo de pessoas, não é um diálogo entre duas pessoas, né? A gente está se apresentando diretamente para esse grupo, a gente vai falar o quê? O nosso nome, né? Claro, prazer em te conhecer, essas mesmas expressões. Mas é muito comum a gente dizer o que também? A nossa profissão e o nosso hobby. Então vamos ver primeiro essas expressões aqui que vocês podem utilizar para dizer a profissão de vocês e depois o hobby para acrescentar então nesse nosso novo modelinho aqui depois de autoapresentação. Então como é que a gente vai dizer a profissão? Como é que vocês podem falar a profissão de vocês? Então a gente vai falar aqui bem simples, ó. Primeiro modelo, a gente vai dizer 저는, o nome, né, a palavrinha aqui em coreano da nossa profissão, mais 입니다, que é aquele verbo ser no modo formal, né, que a gente viu. Então vocês podem dizer, por exemplo, ó, 저는 학생입니다. 저는 학생입니다. Eu sou estudante, né? Eu sou uma estudante. 저는 학생입니다, né? 학생 aqui vai ser estudante. 저는 학생입니다. Então, no modo formal. A gente pode utilizar também nesse modo polido, educado, mas é menos formal, né? Mais para o dia a dia. Então, mesma coisa, a gente vai dizer 저는, o nome ali, né? A palavrinha da profissão, mais 예요 ou 이예요. Então, aqui entra a mesma coisa que a gente viu no nosso nome ali, né? Então, se termina em vogal, 예요. Se termina em consoante, 이예요. Então, aqui a gente vai falar, no caso, 저는 학생이에요. 학생이에요, né? Eu sou estudante. Estudante termina aqui no nosso NG, né? Aquela consoante neutra que aqui embaixo tem o som de NG, então a nossa consoante, né? A gente vai usar 이에요. Então, 저는 학생이에요. Então, vocês podem utilizar essas duas expressões para dizer a profissão de vocês aí, a ocupação, né? Só o 저는, o nosso eu, mais o nome da profissão e 입니다 ou 이에요 ou 이에요. As duas formas vão passar o mesmo significado, vai mudar só a formalidade, né? Então, 저는 학생입니다 ou 저는 학생이에요.
Então, agora a gente tem aqui também alguns vocabulários aí de profissões, ocupações, para vocês conhecerem, né, e poderem aí depois treinar também esses modelos de apresentação. Então a gente tem primeiro aqui o 선생님, né, 선생님, o professor, né, ou professora. Aqui o engineer, que é o engenheiro ou a engenheira. Pode ser sempre masculino ou feminino. Engineer. Também o Arbeitersen, que é o trabalhador de meio turno, né? Aquela pessoa que faz o nosso famoso bico, né? Que a gente chama aí no Brasil aqui. Então é aquele trabalho de meio turno, normalmente umas 4 horas, né? Aquele trabalho de um turno só, né? Mais informal, né? Que no caso da Coreia, vocês já devem ter visto aí nos seriados que é bastante comum aquele trabalho, né? Ou na loja de conveniência, né? Ou lá nos restaurantes também, né? Como garçom, garçonete. Então, isso é os dois casos aí talvez mais comuns de Arbeiter, que é esse trabalho, né? De meio turno, esse nosso bico, digamos assim. Então, Arbeitersen é a pessoa que trabalha, né? Com esse tipo de trabalho. Então, aqui a gente tem também a nossa enfermeira, né? A Kanhosa. Kanhosa. Pode ser enfermeiro também. Kanhosa. Kasu, aí os nossos idols aí, ó. Kasu vai ser o nosso cantor ou cantora. Ó. Se alguém canta aí, já deixa nos comentários aí se vocês são cantores também. Então aqui a gente tem o Parirenso, que é o freelancer, a pessoa que trabalha com freelance, né? Esse trabalho também mais informal, que é um trabalho por demanda, né? À medida que surge ali as demandas, a gente vai pegando elas, vai trabalhando com freelance. Então, Parirenso. Aqui a gente tem também o cabeleireiro ou cabeleireira, né? Miyonsa. E aí, para fechar aqui, o nosso vendedor ou vendedora de loja. Yongopsawan. Yongopsawan. Vendedor ou vendedora. Então aqui já tem um vocabulário aí de profissão que de repente encaixa aí na situação de vocês. Vocês podem utilizar também para se apresentarem e dizer a profissão de vocês. Então aqui a gente tem o nosso hobby, né? Como que a gente fala o nosso hobby em coreano? Então aqui vejam que a estrutura da frase ela é exatamente a mesma. Como é que a gente vai dizer? A gente vai mudar um pouquinho, na verdade, né? Em vez do chonan, que era o eu, agora a gente vai falar che 취미는, né? Que é o meu hobby, né? O meu hobby. Che 취미 aqui é o hobby em coreano. Então, che 취미는 o meu hobby. E aí a palavra para o hobby, né? E me dá, né? Ou também no modo polido aqui, um pouco menos formal, ieyo ou ieyo. Então a estrutura é quase igual, né? Vai mudar um pouquinho só aqui o chetriminan em vez de chonan, que era o eu, né? Que a gente viu antes. Então, em vez de dizer eu, a gente está dizendo o meu hobby, né? O meu hobby é tal. então, por exemplo, 제 취미는 요리입니다. 제 취미는 요리입니다. Meu hobby é cozinhar, né? 제 취미는 요리입니다. Meu hobby é cozinhar, nesse modo aqui, formal, né? Mas também a gente pode dizer, ó, 제 취미는 달리기예요. 제 취미는 달리기예요. Então, meu hobby é fazer corrida, né? 달리기 é correr, fazer corrida como uma atividade, né? Um esporte físico. Então, 제 취미는 달리기예요. Meu hobby é fazer corrida. Então, agora, juntando essas expressões aqui para o hobby e juntando as expressões ali que a gente viu para a profissão, a gente vai ter o nosso novo modelinho aqui de autoapresentação, nosso segundo modelo. Mas antes só, deixa eu voltar aqui para a gente ver os nossos hobbies, né? Vocês verem também vocabulários de hobbies em coreano. Então a gente tem alguns hobbies aqui, principalmente esportes, né? Que vocês podem utilizar dentro desses modelos para se apresentarem, dizerem o meu hobby é tal, né? Então, por exemplo, Tansan, né, com Nzinho aqui no final. Tansan, a escalada de montanhas que é muito comum na Coreia. Não é aquela escalada que você vai
grudando na pedra, fincando ali e vai subindo, tá? É escalada mais no sentido de subir a montanha, fazer tipo uma caminhada, né? Mas ir subindo ali, caminhando a montanha, fazer uma trilha, digamos assim, na montanha, né? Que é muito comum na Coreia. É um hobby que é bastante comum, por quê? Porque a Coreia é um país muito montanhoso. E se vocês não sabiam, agora estão sabendo. Na Coreia tem muitas montanhas e tem um lugar ótimo, inclusive, para fazer uma atividade de tansan, de escalada, né? Ou fazer trilha nas montanhas. A gente tem também aqui Tokso, Tokso, que vai ser a nossa leitura, né? Atividade de leitura. Tokso, Tokso. Também, além da leitura, escutar a música ou apreciar a música. Olha só, mais profundo, né? Então a gente pode falar 음악을 듣기, 음악을 듣기 ou 음악을 감상, 음악을 감상. 감상 é nesse sentido mais de apreciar, né? 듣기 é simplesmente escutar, né? Normalmente a gente vai falar simplesmente 음악을 듣기, né? Escutar música. E aí a gente tem alguns esportes também aqui, ó. Então a gente tem pegu, pegu, que é o vôlei, né? Yagu, yagu, que é o beisebol. Chuku, chuku, ó, o esporte mais famoso do Brasil, futebol. Chuku, chuku, também é relativamente famoso na Coreia, não tanto quanto aqui, mas é bastante famoso na Coreia também. O beisebol é muito famoso na Coreia, né? Yagu. Então, também aqui tem o tênis. Tênis, tênis, né? Que vem do tênis lá do inglês. Tênis. Basquete. Nongu. Nongu. Ou boxing. 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 Ó, vem do inglês também, ó. Boxing. Olha só, S mais I, som de X. Boxing. Boxing. Aqui a gente tem a natação também, né? Suyeong, Suyeong. E o esporte e a arte marcial tradicional coreana, né? Taekwondo, Taekwondo, né? Que é o Taekwondo, né? Então, Taekwondo, Taekwondo. Então, esporte, arte marcial coreano também. Então, aqui vocês têm, além do vocabulário lá de profissões que a gente viu, um vocabulário aqui de hobby para vocês aprenderem. Então, olha só, tudo aquilo que eu tinha comentado com vocês. A gente está aprendendo expressões, cumprimentos, vocabulário, tudo aplicado. E agora a gente vai aplicar justamente esse vocabulário das profissões e dos hobbies aqui no nosso modelo de apresentação. Então, agora, esse modelo aqui é esse modelo de apresentando-se para a turma. O que isso quer dizer? Quando vocês forem, por exemplo, fazer uma aula, talvez lá numa Coreia, numa escola de idiomas, numa universidade lá na Coreia, ou simplesmente quando vocês forem se apresentar para um grupo de pessoas. Então não são duas pessoas conversando e se conhecendo, é você se apresentando diretamente para esse grupo. Então, isso que eu tinha comentado, né? Quando a gente faz esse tipo de apresentação para um grupo, é comum a gente dizer, além do nosso nome, né, prazer em te conhecer, a gente vai acrescentar ali uma informação sobre nós. Normalmente a profissão e o hobby, que é justamente essas expressões que a gente vai estar utilizando aqui, que a gente aprendeu. Então, como é que vai funcionar o nosso modelinho aqui? Ó? A gente vai começar pelo famoso 안녕하세요, né? Então, a gente começa cumprimentando as pessoas. 안녕하세요, 안녕하세요. E aí a gente vai utilizar aqui, por exemplo, né, para dizer o nosso nome. 저는, o nome mais 이에요 ou 이에요, né, que nem a gente viu. 이에요 se o nome termina em consoante, né? E 이에요 se termina em vogal. Então, 저는, o nome, mais 이에요 ou 이에요. E aí aqui a gente vai usar aquelas expressões, ó. Então, 저는, a profissão, mais 이에요 ou 이에요, né? Vai depender aqui do caso. E, por exemplo, 제 취미는 também, né? O nosso hobby. E o hobby mais 이에요 ou 이에요. Vai depender aqui, né? De cada caso ali, tá? Então, como é que a gente vai utilizar aqui? 저는, a profissão, 이에요 ou 이에요, né? 제 취미는 이에요 ou pode ser 이에요, dependendo do caso ali da palavra. E para fechar, então,
반갑습니다, 반갑습니다. É um prazer, né? Então aqui vocês têm esse modelinho pronto para vocês utilizarem. Vão falar 안녕하세요, vão cumprimentar as pessoas, vão dizer eu sou tal pessoa, 저는 o nome, 이에요 ou 예요. De novo aqui falar a profissão, então 저는 o nome, a palavra da profissão, mais 이에요 ou 예요, né? Tem que ver qual que é a profissão, o nome, para saber qual que vai utilizar, né? Aqui ficou só um porque eu já tinha um exemplo pronto, mas na verdade eu achei melhor tirar o exemplo e deixar para o modelo ali final. Por isso que está assim dessa forma. Mas sempre pode ser ou ieyo ou ieyo, dependendo ali da situação. E aí para falar o hobby, então, chechuiminan, o hobby, ieyo ou ieyo, né? Dependendo ali se termina em vogal, ieyo, se termina em consoante, ieyo. E o pangapsamnida, então prazer em te conhecer. Então aqui vocês têm esse modelinho pronto. Então vamos ver agora o exemplo, né? Vamos ver o exemplo de novo aqui da Maria se apresentando. Então como é que a Maria vai se apresentar? Olha só, vocês podem seguir exatamente esse exemplo. Se alguém aí se chama Maria, né? Você já tem a sua apresentação pronta, né? Podendo trocar, claro, ali a profissão, né? E o hobby. Mas se o hobby for fazer corrida e por coincidência você é estudante também, aí você já tem a sua autoapresentação 100% pronta, que já estou te entregando pronta a tua autoapresentação. Então, vamos ver o nosso exemplo aqui. 안녕하세요. 저는 마리아예요. 저는 학생이에요. 제 취미는 달리기예요. 반갑습니다. Então vou ler mais uma vez aqui com vocês. 안녕하세요. 저는 마리아예요. 저는 학생이에요. 제 취미는 달리기예요. 반갑습니다, né? Então a Maria aqui começa dizendo 안녕하세요, oi, tudo bem, cumprimentando, né? 저는 마리아예요. Eu sou a Maria, né? Que nem a gente viu. Então Maria termina em a, fica 예요. 저는 학생이에요. Então eu sou estudante. 학생 termina na consoante aqui no NG, então a gente usa 이에요. 저는 학생이에요. 제 취미는 달리기예요. Né? Então, meu hobby é fazer corrida, 달리기, que a gente tinha visto lá antes. Então, 달리기 termina em i, a gente usa 예요. 제 취미는 달리기예요. Meu hobby é fazer corrida. 반갑습니다. É um prazer, né? Prazer em te conhecer. Então aqui vocês têm os dois modelos prontos que a gente viu, seja aquele diálogo entre duas pessoas ou esse modelo pronto agora, o segundo, para um grupo de pessoas, né? Por exemplo, para uma turma numa sala de aula, para vocês poderem se apresentar em coreano. Então a gente já viu os cumprimentos, já viu nossos dois modelinhos aí aplicados para vocês poderem utilizar. Então essa é mais ou menos aqui o formato na nossa metodologia que vocês estão podendo ver aqui, a nossa metodologia do coreano na prática que a gente vai utilizar no nosso curso completo do coreano na prática. Então, para encerrar a nossa aula, eu vou trazer ainda mais conteúdo agora para vocês no nosso exercício de diálogo. Então aqui a gente tem o nosso exercício que eu estou retirando aqui nesse caso de um material que é muito famoso aí da plataforma lá do Talk to Me in Korean, do livro, né, que é o Real Life Conversations for Beginners, né, ou seja, conversações, né, diálogos da vida real para iniciantes. Esse é o primeiro diálogo lá que aparece no livro, que esse é um dos materiais, só um dos materiais que eu vou utilizar com os nossos alunos lá do nosso curso completo do coreano na prática. Então, além dos diálogos que eu mesmo trago, que a gente mesmo constrói no nosso curso, eu vou trazer esse material complementar de outros livros e outros diálogos para vocês, que vai aparecer tanto o formato do diálogo, a transcrição, junto com o áudio desse diálogo para vocês praticarem junto à audição. Então agora eu vou colocar para vocês aqui
o áudio desse diálogo e depois eu vou repassar a transcrição, o texto desse diálogo, explicando rapidinho, né, mais rapidamente para vocês, qual que é o significado desse diálogo. Então, olha só, vocês vão poder agora praticar a audição em coreano, com um diálogo em coreano, que está tratando desse mesmo tema aqui, da autoapresentação, de se apresentar, conhecer uma nova pessoa. Esse, de novo, vai ser o mesmo formato lá, a mesma metodologia que a gente vai utilizar no nosso curso completo. Então, vou mudar aqui o formato aí da apresentação para vocês, vou colocar o áudio e depois a gente volta, escutem ele bem, depois a gente volta para eu explicar esse áudio melhor para vocês. Track 3. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 반갑습니다. 제 이름은 김성찬이에요. 네, 반갑습니다. 제 이름은 이지연이에요. 어디에 사세요? 저는 서울에 살아요. 성찬 씨는요? 저도 서울에 살아요. 그런데 고향은 부산이에요. 학생이세요? 네, 저는 한국대학교에 다녀요. 지연 씨도 학생이세요? 아니요, 저는 회사원이에요. 무슨 일을 하세요? 저는 컴퓨터 엔지니어예요. Certo, agora eu vou colocar o áudio mais uma vez, escutem bem e daí depois eu explico a transcrição aqui desse diálogo para vocês também. Track 3. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 반갑습니다. 제 이름은 김성찬이에요. 네, 반갑습니다. 제 이름은 이지연이에요. 어디에 사세요? 저는 서울에 살아요. 성찬 씨는요? 저도 서울에 살아요. 그런데 고향은 부산이에요. 학생이세요? 네, 저는 한국대학교에 다녀요. 지연 씨도 학생이세요? 아니요, 저는 회사원이에요. 무슨 일을 하세요? 저는 컴퓨터 엔지니어예요. E aí, o que acharam do nosso diálogo aqui? Vejam que ele está tratando do mesmo tema da autoapresentação. Então, vamos voltar aqui para os nossos slides e eu vou explicar tudo isso para vocês. Então, aqui vocês têm a transcrição desse diálogo do áudio que vocês ouviram agora. Então, vamos ver direitinho, eu vou explicar para vocês o que eles estavam falando. Então, aqui a gente tem duas pessoas, dois amigos aqui, né? Um homem e uma mulher que estão se conhecendo. A gente tem o Song-chan e a Cheon. Então, o Song-chan ele começa falando 안녕하세요. E a Cheon responde, né? 안녕하세요. Olá, tudo bem? Sim, olá, tudo bem? Exatamente como a gente estava vendo aqui o início lá dos nossos modelos também. E daí a Cheon fala 처음 뵙겠습니다. Ou seja, muito prazer em conhecê-lo, aquela forma mais formal, né? Ela está utilizando aqui a forma mais formal de dizer prazer em te conhecer. E o Song-chan responde 반갑습니다, prazer em conhecer, é um prazer. 제 이름은 김성찬이에요. O meu nome é Kim Song-chan. Né? Então, usando a mesma expressão, aquela que a gente viu. 제 이름은 김성찬이에요. Então, exatamente como a gente viu. 제 이름은, o meu nome. Aí, a Cheon continua aqui. 네, 반갑습니다. 제 이름은 이지연이에요. Então, meu nome é 이지연. E aí, o Song-chan continua perguntando. 어디에 사세요? 어디에 사세요? Onde você mora, né? Aqui é uma forma mais formal, né? Tá usando o honorífico aí para perguntar onde você mora, que poderia ser também 어디에 살아요, né? Nesse modo aqui mais formal, honorífico, fica 사세요. E aí a Cheon vai continuar falando, ó. 저는 서울에 살아요. 성찬 씨는요? Eu moro em Seul. Eu moro em Seul, né? 성찬 씨는요? E você, 성찬, né? 성찬 씨, que é essa forma mais educada, mais formal, né? Usando o she ali, que é um pronome de tratamento.
E aí o Song-chan vai responder, né? 저도 서울에 살아요. 그런데 거기는 부산이에요. Ou seja, eu também, né, 저도, eu também moro em Seul. Mas, né, esse 그런데 é um mas, assim, para adicionar uma informação a mais. Mas a minha terra natal, a Goryeo, é em Busan. Goryeo Busan이에요, a cidade lá no sul da Coreia, né? Cidade aí muito famosa no verão lá na Coreia, lá com umas belas praias lá, como de Haeundae. Então a Tion vai continuar aqui no nosso diálogo. 학생이세요? Você é estudante, né? De novo, o iseyo aqui, esse seyo, que é uma forma honorífica, mais respeitosa de perguntar. E o Song-chan vai responder, 네, 저는 한국 대학교에 다녀요. 지연 씨도 학생이세요? Então ele vai responder, sim, eu frequento, né? Eu faço, digamos assim, eu frequento a escola da Coreia, né? Hanguk Daehakyo, a Korea University, né? Hanguk Daehakyo. E aí a Tiana vai responder, ó, será que ela é estudante? Não, 아니요, 저는 회사원이에요. Eu sou, né? Eu trabalho em escritório. 회사원 é esse trabalhador, trabalhadora de escritório. Quem trabalha em uma empresa ou qualquer forma de escritório de maneira geral. E aí, para fechar o nosso diálogo, o Song-chan vai falar: 무슨 일을 하세요? Que tipo de trabalho, né, você faz? E a Tion vai responder: 저는 컴퓨터 엔지니어예요. Eu sou engenheira da computação. Computer engineer예요. Então aqui vocês têm esse modelo também de diálogo um pouco mais avançado, né, um pouco mais completo para vocês que aparece aí no material do livro, né? Então, isso vejam como aqui trabalhou também as mesmas expressões que a gente viu ao longo aí da nossa aula, ao longo dos nossos modelos também, a maior parte aqui das expressões vocês já conheciam, né? Tem um pouquinho de algumas expressões, um pouquinho de gramática, um pouquinho diferente que esse diálogo apresentou para vocês também. Então, aqui a gente chegou ao final da nossa primeira aula da semana do coreano na prática. Então, ao longo da nossa aula, vocês aprenderam muito vocabulário, né? Muitas expressões de autoapresentação, vocabulário de hobby, de profissões. Vocês já têm agora os modelos prontos para vocês se apresentarem em coreano, né? Além disso, também falarem o hobby e a profissão de vocês. E ainda conseguiram fazer esse exercício de áudio, né? Comentem aí se vocês já não comentaram, vocês acharam difícil o áudio, acharam difícil a transcrição ali do diálogo, como eu apresentei e expliquei para vocês. Ele é um pouquinho mais avançado, né? Então vocês não precisam se preocupar nesse sentido. E se vocês querem continuar aprendendo coreano na prática, vocês não podem perder as nossas próximas aulas, porque a gente está recém começando. Essa foi a nossa aula 1 da semana do coreano na prática, então vocês vão seguir aprendendo muito mais ao longo da nossa semana e lá no final da nossa semana, nossa aula 3, vocês vão poder também se matricular no nosso curso completo do coreano na prática, seguindo essa nossa metodologia de aprender coreano na prática a partir de diálogos, exemplos, exercícios, vocabulário na prática para vocês não ficarem só decorando esses conteúdos, mas vocês realmente colocarem ele na prática, seguindo esse método que vocês viram aqui a partir da nossa primeira aula, a partir de diálogos, vocabulários e exercícios de áudios também. Então, muito obrigado a quem chegou até o final aqui da nossa primeira aula, o meu 감사합니다. Olha só, agora vocês já aprenderam essa expressão, ó. Então, meu muito obrigado a quem chegou até aqui e 수고했어요, né? Bom trabalho, a gente se esforçou aqui ao longo da nossa aula, aprendemos muito, mas ainda tem muito mais. Então acompanhem na nossa página no Instagram, entrem no grupo de divulgação no WhatsApp para acompanharem as próximas aulas da nossa semana do coreano na prática, que está só começando, foi só nossa primeira aula. Então, 안녕, 안녕히 계세요, né? 안녕.